Continuando aqui, agora uma questão sobre a memória ROM. Quando nós nos referimos à memória ROM, é importante que você lembre que a memória ROM traz as configurações de fábrica com aqueles três softwares, né? Três firmwares. Lembram? Quais são os firmwares que ela vai trazer para a gente? Ela vai trazer BIOS, configurações de fábrica, que inicia, né, o sistema, dá início ao processo de boot. Host, que vai fazer teste de inicialização de hardware, e o setup, que é o local onde nós alteramos as configurações de fábrica, beleza? E esse local, quando você faz uma alteração, salva onde? Um chip chamado CMOS, que é mantido por uma bateria, uma pilha, né? Muito bem. Então, a questão diz assim, a memória RAM, aliás, a memória ROM, mantém seu conteúdo quando o computador é desligado, ou seja, ela é não volátil, até aqui beleza. O usuário pode remover suas informações por meio do Windows e necessita de alimentação elétrica? Aí não. É uma memória cujo conteúdo é apagado quando o computador é desligado? Não. É uma memória volátil? Não. Volátil é a RAM. Né? É um tipo de memória não volátil? Beleza. Pois mantém seu conteúdo se houver queda de energia. Seu conteúdo pode ser removido facilmente? Não. Mantém seu conteúdo mesmo quando o computador é desligado. Suas informações são gravadas pelo fabricante. Isso mesmo. Ou seja, traz as configurações de fábrica já, né? Lembrando que você vai ver em outras questões os tipos de memória ROM. Por exemplo, PROM, EPROM, EEPROM, beleza? Mas por hora aqui já é suficiente para a gente desenrolar essa questão. Aqui eu trouxe um exemplo de placa-mãe, né? E aqui um exemplo da pilha, que eu falei. A bateria que mantém o CMOS com os conteúdos, né, que você salva as alterações de fábrica. Beleza, então gabarito letra E. A próxima questão diz assim, a memória do computador, também conhecida como memória principal, falou de memória principal, memória RAM, ou memória de sistema, responsável pelo armazenamento temporário de dados e de instruções utilizadas pelos dispositivos periféricos, e aí? Periféricos, como mouse, teclado, tudo, né? E aí? Que memória é essa? É a memória RAM, ROM, cache, o disco rígido, HD ou CPU? E aí? O gabarito da gente é a letra A. Muito bem, a memória RAM. Tá? Lembrando que nós estudamos até aqui memória RAM, memória ROM, memória cache, né? O HD, eu já vou explicar, aproveitar essa questão. O HD, ele é um dispositivo, um equipamento que armazena as informações em grande quantidade. O armazenamento em massa, né? Tudo que você vai salvando no computador. Porém, o que vem caindo muito em concurso público é essa outra tecnologia chamada SSD. Então, seria basicamente assim, ó. Você tem lá um equipamento, vamos dizer assim. Você tem um equipamento chamado HD. Esse HD vai ter dentro dele o que a gente chama de discos e vai ter uma cabeça de leitura e gravação. Perceba que por ter esses discos, ele utiliza partes móveis. Isso é ruim porque ele fica menos suscetível à queda, por exemplo, a oscilações de energia. Então, é um HD que não é tão bom. Mas existe uma tecnologia hoje que não utiliza essas partes móveis e cai demais em prova de concurso. Ela vai utilizar um outro tipo de memória que a gente vai chamar de memória flash. Então, HDs SSDs utilizam memória flash, pendrive utiliza memória flash, tudo bem? Aproveitando o ensejo aqui, existe uma outra memória chamada memória virtual. Pessoal, é tanta memória que eu vou ficar sem a minha, né? Só pensa logo assim, mas olha, pessoal, dá para concurso ou para qualquer outra coisa na sua vida, nas nossas vidas, não é fácil. Né? Mas se você tiver o desejo mesmo de mudar a sua condição de vida e ir melhorando, como eu disse a vocês no primeiro vídeo, já passei em concurso público e até hoje eu estudo. Né? Muitas vezes eu tenho que acordar 3 horas da manhã para poder estudar. Porque eu sei que com tantas atualizações no mundo hoje, decorrência da tecnologia, não existe estabilidade, entende? Então a gente tem que estar sempre estudando para que a gente consiga se proteger e proteger os nossos. Beleza? Então tenha isso em mente. É muito importante que você ache essas janelas de oportunidade para sempre estar estudando, viu? Então veja, ó, grosso modo, nós estudamos hoje no vídeo anterior o processador. Você viu que o processador acessa os conteúdos que tem na memória RAM, né? E se você quiser salvar as informações permanentemente, você vai salvar. Você já viu que desenho não é o meu foco. Né? Você vai salvar no HD SSD, ou no HD ou no SSD, por exemplo, nessa tecnologia. Né?
Aí o que é que vai acontecer? Ó, se você quiser salvar aqui no seu computador, pode entrar em cena numa questão a memória virtual. Como assim, professor? Imagina que você tem 1 GB de memória RAM. Vocês sabem que 1 GB é 1024 megas. Se não sabem, não tem problema. Você vai ver isso em outra questão, eu vou explicar para vocês. Então, esse pente de memória RAM ele vai armazenando as informações até chegar nisso. Normalmente nem chega, ele já começa a travar, né? Então, vamos supor que você quer abrir um pequeno programa, um software como um bloco de notas e não tem mais espaço na memória RAM. O seu sistema operacional pode vir buscar no HD um pequeno espaço de memória que ele vai utilizar como se fosse uma memória RAM. Ele vai chamar isso de memória virtual. Essa troca da RAM pelo SSD ou pelo HD nós chamamos de swap. É muito comum a banca mencionar HD, tá, nessas questões. Então, é quando não tem mais espaço na RAM e ele vai buscar esse pequeno fragmento lá na memória no HD, tudo bem? Então são essas memórias aqui, ó, que caem em prova de concurso. Você memorizou as distinções de cada uma delas? Ótimo. RAM, volátil temporária, ROM, traz configurações de fábrica, BIOS post setup, cache, memória intermediária, que agiliza as nossas tarefas, L1, L2, L3, flash, memória do SSD, não volátil, né? O SSD não possui partes móveis, é menos suscetível a ruído, né? Enfim. E a memória virtual, memória interna do HD, tá? Quando não tem mais espaço na RAM, o sistema vai buscar na memória virtual, tudo bem? E o processador responsável pela inteligência do micro. Aí no processador você viu alguns termos. Nós vimos o C, unidade de controle, ULA, que é a unidade lógica aritmética. Nós vimos a cache. E nós vimos o registrador, que são memórias de altíssima velocidade, memórias que também trazem e armazenam informações temporárias, só que do processador. Tem um outro assunto, ó, aqui eu vou colocar. E fica mais fácil você lembrar quando eu coloco isso como se fosse uma pirâmide. Quando a banca fala em hierarquia de memórias, você tem a memória mais rápida como registrador, está lá no topo. Depois vem a memória cache. Depois vem a memória RAM. Depois vem o HD e os SSDs, né? SSD, HD. Beleza? Então, se a banca pergunta a você as memórias mais rápidas, então segue essa lógica aqui. Registrador, cache, RAM e SSD. Esse SSD ou HD, né? Esse assunto a gente chama de hierarquia de memórias, tudo bem? Vamos para mais um. Assinala a opção que indica o tipo de memória que é integrada à placa-mãe do computador e na qual as informações apenas podem ser acessadas e não alteradas, por serem gravadas pelo fabricante. Olha a palavra-chave. Traz configurações de fábrica. E aí? Uma única vez. Então, em regra, que memória é essa que faz isso? É integrada à placa-mãe, como se fosse um chip. As informações, em regra, não podem ser alteradas e armazenadas pelo fabricante. E aí? É uma DRAM, ou seja, é a memória RAM? É a memória cache? É o SSD? É a memória virtual do HD? Não, é a memória RAM. Quem acertou essa questão entendeu todos os conteúdos até aqui, né? Então, é questão difícil para delegado, né? Então é isso, nós terminamos as primeiras 10 questões, espero que vocês tenham gostado. À medida do possível, vou gravando mais para ajudá-los nessa empreitada aí, nessa luta que eu sei que não é fácil, né? Principalmente quem tem família. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.